história, para concretizar essa mesma promessa de Deus, Deus ensina isso pra gente. Se a gente quiser viver a promessa de Deus, não vai ser assim, tipo... Porque a gente pode cair nesse engano, que eu já caí, né, já pensei assim. Se eu correr todo do jeito que eu pensar, é Deus. Se não correr do jeito que eu pensar, então não é Deus. E às vezes a gente pensa assim, um exemplo. Para mim viver isso que Deus falou, tem que ter uma igreja assim, tem que ter um carro assim, tem que ter um apartamento assim. Então se correr tudo assim, aí lá na frente eu vou ser essa pessoa que Deus falou. Só que não é. Se a gente for seguir pela Bíblia, todas as promessas, Deus requer algo da pessoa. Abraão ali, se a gente for ver até mesmo o Abraão, Deus tinha promessa na vida dele que ia dar um filho, não tinha? Deus falou, então me dá seu filho. Mas como? Você está louco? Você só tem esse e ela não pode ter filho. Já foi difícil nascer esse, eu vou matar esse, de onde vai sair minha descendência? Então quer dizer, todas as vezes que se você quiser viver as promessas de Deus, você vai ter que abrir mão de algo. Deus vai requerer algo, não sou eu que estou falando. Porque às vezes a gente pensa assim, pode ser que requer e pode ser que não. Mas se a gente for para a Bíblia, que assim, teologicamente, todas as passagens, todas as confirmações bíblicas, se tiver mais de 3 confirmações iguais na Bíblia, é confirmado teologicamente que isso acontece. Então, tipo assim, é que diferente da vida de Jó, só tem o exemplo de Jó, então não pode dizer que Deus faz isso, entendeu? Tipo assim, vai fazer isso com você, mas nesse caso, todas as vezes que você quiser viver uma promessa de Deus, que Deus falou, Deus vai te requerer algo. E aí, Deus nessa noite, eu acredito que Deus está falando para alguém aqui, que você tem que abrir mão, você vai ter que abandonar, você vai ter que deixar para trás. E percebe que às vezes, eu gostaria de destacar isso aqui, às vezes não são pecados mais, mas são o quê? São coisas que nos prendem. Um exemplo, às vezes eu poderia ir para o Brasil e falar, não Deus, mas eu só vou para o Brasil se você depositar tanto, se eu conseguir tanto na minha conta, se eu conseguir tanto assim, tanto assado, eu vou. Aí eu vou para o Brasil, caso contrário eu não vou. Perceba que não é um pecado, perceba que isso não é pecado se eu falar isso para Deus. Porém, isso é algo que eu não estava abrindo mão, entendeu? E que nem no caso aqui, se no caso Moisés falasse assim, não, eu vou aceitar Deus mesmo, não vou servir os deuses aqui do Egito, porém, para o deserto eu não vou. Eu vou ficar aqui onde eu estou mesmo, eu vou orar só a Deus, não vou, entendeu? Ele poderia ter feito isso. Então quer dizer, Deus vai requerer algo da gente. Nessa noite Deus está dizendo, para alguém, você precisa abrir mão disso. Se você quiser viver, ou se você quiser teimar, pode teimar, mas não vai acontecer, não vai realizar. Esse é o ponto que eu gostaria mais de destacar aqui essa noite. Existe um outro mais aqui na frente, mas eu gostaria de destacar que eu tenho certeza que Deus está falando com alguém, porque quando Deus trouxe essa palavra aqui no meu coração, essa passagem, foi isso que Deus falou para mim. Você precisa abrir mão de algo. Para você chegar aonde eu quero que você chegue, eu estou te pedindo isso. E você sabe que eu estou te pedindo isso. E você tem que abandonar. Ou você abandona ou não acontece. Não é porque Deus não quer. É por causa que Ele está falando aqui essa noite. Você não abrir mão. Amém? Gostaria aqui de destacar outro ponto. Acredito que... Quantos estão entendendo aqui o que eu estou falando? Amém? Então acredito que estou sendo bem claro aqui, né? Amém? Mais na frente diz assim... A passagem eu não vou ler inteiro, mas vou ler só a passagem lá do versículo... aqui, no versículo 14, diz assim: E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa. Ah não, mais para trás um pouco aqui. Tá aqui no 12. E será que quando os egípcios tiverem, dirão, esta é sua mulher, e matarão-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. O que ele fala para a mulher dele? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa. Quando você decidir, olha o que vai acontecer com você. Você vai decidir abandonar algo para viver o projeto de Deus. Eu não sei o que é, às vezes é uma família, às vezes é um parente, às vezes é um amigo, às vezes é um pecado, às vezes é algo que você sabe, né? Que só você sabe, mas Deus está falando. Abandona isso. Eu vou te dizer o que vai acontecer depois que você abandonar isso aí. Você abandona e fala, eu vou decidir viver.
eu vou abrir mão, eu vou ser esforçado, porque Abraão, para viver o que Deus falou na vida dele, pensa que é o cara sair com uma fazenda inteira de um local. Ele poderia falar, não Deus, eu estou fazendo o que você quer, faz chover só onde eu estou. Mas não, ele teve que sair de lá e caminhar com uma fazenda inteira para beira, lá para o Egito, para a beira do rio. Para quê? Porque sabia que lá tinha água. Então quer dizer, depois que você decidir viver, vai passar certamente pela sua mente por dúvidas, vai passar pela sua cabeça algo que, como assim, um exemplo, você vai passar por dificuldades. Você decidiu viver, abandonou o que você queria, o diabo vai falar, aí ó, você abandonou, foi seguir o que Deus falou, e olha que onde você está agora. Isso que aconteceu com Abraão ali na frente. Ele falou assim, nossa, fui sair de lá, fui para o Egito, e agora? O que eu vou fazer? Não, já sei, eu vou dar um jeito. Chamou a mulher e falou assim, não, você é muito formosa, o que vai acontecer? Se eu falar que você é minha esposa, vão me matar para ficar com você. Então faz o seguinte, fala que você é minha irmã. O que acontece? Na verdade, não vou nem entrar no mérito da questão aqui, da questão de parentesco da mulher com ele. Mas eu gostaria de destacar o seguinte, se você está seguindo o que Deus falou, se você está com compromisso com aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, não precisa dar jeitinho em nada. Você não precisa ajeitar, você não precisa tirar daqui, porque é diferente você ser esforçado, é diferente você ser dedicado com você dar um jeitinho. Entendeu? Tem gente que confunde isso. Às vezes a pessoa pensa, não, eu sou um cara esforçado, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou trabalhar. É diferente, vamos supor, você está trabalhando, você está se dedicando para cumprir aquilo que Deus falou para você, você está se esforçando. Mas ao momento que você dá um jeito, não, vou ligar lá, aí deixa eu ver. Eu falo que vou, eu falo que pera lá, eu vou passar por lá, mas não fala que eu tô não. Para você tentar se livrar de algo que você vai passar, mas que Deus vai te livrar. Então quer dizer, você tem que acreditar no momento da adversidade que Deus está com você. Foi o que foi falado aqui no culto hoje. Você tem que acreditar. E o que aconteceu? Olha como Deus é misericordioso. Lá Deus fere depois lá. E no outro texto, mais na frente na Bíblia, a Bíblia relata que ele chega para Abraão e fala assim, que por que você não me falou? Em outra versão fala assim, por que você não me falou que era tua irmã? Você acha que eu teria te ferido se você tivesse falado que era sua esposa? Por que você me falou que era sua irmã? Eu temo a Deus, ele fala. Em outra versão ele fala que você acha que eu não sou temente a Deus? Então aqui está falando assim que Deus começou a ferir. Isso aqui, feriu porém o Senhor a Faraó com grandes pragas. Então quer dizer, olha como é que Deus ainda é misericordioso. Você tenta dar um jeitinho, você tenta fazer de um jeito, só que o que aconteceu? Aí o que o faraó faz? A consequência, tira ele daqui, pega ele daqui e leva ele para fora. Eu cheguei a pensar assim, quem é que falou que o tempo dele ficar ali seria até agora? Porque o que aconteceu com ele foi a consequência da mentira, do que ele tentou ali articular. Porque a Bíblia não fala que Deus pediu para ele fazer isso, de maneira que nem aconteceu lá quando a gente fala lá de Samuel, que foi um de Davi, que fala que Deus falou, se eu for lá ele vai me matar, Saul está por todo lugar querendo matar, e se eu falar? Deus deu a instrução, porque Deus ele conhece amanhã, e ele sabe, é diferente daqui de eu fazer e articular uma coisa da minha ideia, para tentar o quê? Me livrar de algo que eu vou ter que passar. Então se você decidiu viver as promessas de Deus, você decidiu fazer o que Deus falou, tenha fé. Pode acreditar que independente da circunstância, independente do problema que seja, independente, nossa, é pouca gente, Deus falou, é pouca gente agora. Nossa, mas não tem tempo, mas Deus não falou? É a fé de acreditar naquilo que não está vendo, como se já existisse. Essa é a fé que a gente tem que ter. Então, vamos passar por isso, não precisa dar jeitinho nenhum. A gente não precisa ficar, que igreja que você vai? Eu vou ali sabe onde é o Aieiro? Então, a gente está alugando uma sala ali, e é ali que a gente está cultuando a Deus. A gente não precisa ficar, que é assim, né? Sabe o que é? Que a gente tinha um templo lá, não precisa falar isso. A gente não precisa dar jeitinho. Deus sabe, se está aqui é por causa de Deus. Onde você está? A gente está alugando uma sala no Aieiro, ali, a gente faz o culto ali, tal dia, você quer ir? A gente não precisa ficar com receio de querer, às vezes, dar uma arrumada. Nossa, mas quem é o pastor Nando Roberto? Assim, ele ainda é o pastor. Não, sabe o que é? Ele não precisa explicar nada.
Porque às vezes a gente tenta, às vezes, dar uma ajeitada na situação da igreja. Nossa, a igreja tem pouca gente lá, né? Não, sabe o que é? Que o pessoal foi pro Brasil. Não, nossa, tem pouca gente, são poucas pessoas que querem compromisso com Deus. A gente tem que, não precisa ficar arrumando aquilo que está acontecendo, porque é algo que Deus que está deixando. Não é algo que a gente que procurou. Não foi a gente que procurou que as pessoas que vieram aqui visitar não voltassem mais. Quantas pessoas já aceitaram Jesus não vieram? Não foi a gente que falou, não, já aceitou Jesus, então agora não precisa voltar mais. A gente não falou isso, foram decisão das pessoas. Então, o que ele fez aqui, que chamou minha atenção, que eu gostaria de passar para vocês é isso. Decidiu viver o que Deus falou? Tenha fé e acredite que vai acontecer. Não precisa dar jeitinho, não precisa ficar arrumando, não precisa ficar ajeitando. Porque, olha, aqui Deus ainda foi muito misericordioso, que Deus poderia... O que poderia ter acontecido com ele aqui? Será que se esse faraó se irrita aqui? Lógico que a promessa estava diante da vida dele, só que ele poderia ter vivido